A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, a gente tem estado numa série de mensagens falando sobre aspectos do mundo espiritual. Nós começamos uma introdução sobre batalha espiritual. Nós temos falado de uma forma rasa. É um assunto que exige um estudo maior, uma profundidade maior. Nem todos, vão viver níveis altos de batalha espiritual, mas todos viveremos algum nível de batalha espiritual na nossa vida. Nós vamos viver, às vezes, batalha espiritual nas finanças, batalha espiritual no trabalho, batalha espiritual no lar, seja com filhos, com filhas, com relacionamentos, com parentes. Então, a gente sempre vai viver, porque Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades. Então, ele diz que nós temos uma luta, e essa luta não é contra pessoas. Então, nós falamos sobre essas questões, depois a gente falou sobre a questão financeira, a gente reprisou o que foi aplicado no seminário ano passado, falando sobre os 4 gafanhotos, Às vezes você é um dizimista, você é um ofertante, mas mesmo assim você não prospera. Então existem outras coisas que você está fazendo que tem fechado, as portas. Nós já abordamos sobre isso. Falamos na última quinta a questão sobre bênção e maldição, para ficar bem claro, que existe bênção, existe maldição, tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual, E hoje eu tinha, isso aqui já é um assunto um pouco mais avançado na batalha espiritual, mas ele é de suma importância nos dias que a gente está vivendo, a bastardia. Deuteronômio 23:2 diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Lembra quando nós lemos sobre os mandamentos do Senhor? Deus fala assim, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª. Ele está falando que o bastardo nem a 10ª geração entra. Eu falei para vocês que a geração, segundo o salmista, ela vai de 70 a 80 anos. Então a gente está falando aí de quase 1000 anos, De 800 a 1000 anos aí, mais ou menos, aonde uma geração não poderia entrar na presença de Deus. Como funcionava isso, essa questão da congregação? A congregação funcionava da seguinte maneira: talvez por você estar dentro da igreja, você não entenda como funcionava o culto ao Senhor. O culto ao Senhor funcionava mais ou menos assim. Eu tinha 3 compartimentos no tabernáculo do Senhor. Eu tinha um lugar chamado Lugar Santíssimo, que seria basicamente esse altar. Nesse altar estava a Arca da Aliança. Passado ele, tinha um véu que dividia, e eu tinha um espaço mais ou menos como esse pátio aqui, que era chamado de Lugar Santo. Ali eu tinha a mesa dos pães, ali eu tinha o candelabro, diante da cortina, do lado, não do lado de dentro, mas desse lado aqui, como gasofilácio, eu tinha um altar de incenso. Esse era os lugares, a parte interna. E eu tinha uma parte externa. Eu vou dizer que a parte externa é aqui, a nossa área, que era chamada de átrio, aonde eu tinha a bacia que ficava bem na entrada, e um pouco mais à frente eu tinha um altar de sacrifício, uma baita de uma churrasqueira, basicamente isso. Como funcionava? As pessoas que vinham cultuar a Deus, elas vinham elas entravam no portão, elas encontravam com o sacerdote, mais ou menos aqui assim, entregavam o sacrifício para o sacerdote e saía. O lugar onde eles ficavam era na rua. Todo o povo ficava na rua. Eles podiam vir até o átrio. Eles entregavam o sacrifício. Eles podiam até imolar o sacrifício, mas quem tinha que fazer toda a parte, imolar é cortar o animal, tá? Fazer toda essa limpeza do animal. A pessoa que trazia o sacrifício poderia fazer isso. Mas ele entregava para o sacerdote, então o sacerdote apresentava no sacrifício.
entrou aqui no lugar santo, quem poderia entrar nele? Somente os sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam entrar aqui. Eles tinham que ficar fazendo o quê? Eles tinham que cuidar do candelabro, dos pães e do altar de incenso. Então, o que eles faziam? Normalmente, né, eles pegavam do altar de incenso, acendiam o candelabro e assim vice-versa. Quando você vai ler aquela passagem que Nadab e Abiú apresentou fogo estranho, é que eles pegaram um fogo diferente do altar. Eles trouxeram fogo de fora, eles acenderam fogo lá fora. Sabe, tá passando alguém na rua, ô, você tem um isqueiro aí? Tem, presta aqui. Vamos acender. Pronto, isso é o fogo estranho. É um fogo de fora do altar. Tinha que ser provido dentro do altar, porque ali foi aceso com o fogo de Deus. Foi Deus que mandou o fogo que acendeu o negócio ali. Então, tinha tudo isso. Então, os sacerdotes transitavam aqui. Aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num dia chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Ele vinha, segundo o costume judaico, isso está no Talmud, isso não está na Bíblia, amarrava-se uma cordinha no sumo sacerdote, ele tinha uns sinos na orla da sua veste. Quando o sumo sacerdote chegava, você ouvia ele chegando pelo sino que tinha na sua orla. Se parasse de tocar, morreu. Então eles puxavam. Tá? Isso você não encontra na palavra, você encontra no Talmud, a tradição oral que vai ensinar sobre isso. Então ele vinha com o sangue e ele aspergia, né, na Arca da Aliança, confessando os pecados e assim declarando que Deus estava perdoando o pecado da nação naquele ano. Era assim que funcionava. Então você entende que o seu culto era assim? Você entrava até ali, entregava para o sacerdote e voltava lá para a rua. Os gentios ainda tinham uma divisão, ou seja, eu e você. Eu sequer podia ficar perto de um judeu. Então tinha a divisão. No templo de Herodes tem um murinho ainda para os gentios. Ou seja, na rua ainda, na parte da rua, tinha o lugar que os judeus ficavam e os gentios ficavam atrás dos judeus, no templo de Herodes. Eu e você ainda ficava mais longe ainda do templo. Talvez você não entenda a importância que é estar aqui dentro. Você, para adorar a Deus, você tinha que ficar ali na rua em pé, esperando tudo ser feito aqui dentro. Na hora que o sacerdote se falasse assim, ó, seu sacrifício for aceito, você falava graças a Deus e ia embora. Se ele falasse foi rejeitado, ai de você. Tinha que correr e se virar de novo. Por que foi rejeitado? O que eu fiz? Eu não me arrependi? O que eu fiz? Então tinha tudo isso. Então você está dentro daqui, ou seja, Deus tirou você lá da rua e botou aqui dentro. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Por isso que você está aqui dentro. Jesus ele é chamado de o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então se tem um lugar santíssimo, quem entra nele é o Senhor. É o Senhor Jesus. Então isso você tem que ter na sua consciência. Você entende então que as coisas de Deus não são bagunçadas? Deus ele estabelece, ele coloca uma ordem, ele coloca uma decência. E aí Deus está falando, entenda, nenhum bastardo entrará. Ele está dizendo o seguinte, o bastardo não entra ali, ó, no átrio. Ele está dizendo, não pode, se fica da rua, é da rua para fora. É isso que ele está falando. O bastardo não entra nem no átrio, não pode. Até a sua 10ª geração. Isso é ordem, né? Falei aí, como que eu sei que uma pessoa é bastarda? Então nós vamos falar sobre isso esta noite. O que é? Alguns significados de bastardia, ou de um filho bastardo. Filho que foi gerado e nasceu fruto de uma relação fora do casamento. Também é considerado bastarda a criança cujo pai não está identificado e, por conseguinte, não assume as obrigações inerentes à paternidade. É um pai que não quis assumir o filho. O termo bastardo também costuma ser usado como insulto, né? Quando você fala para aquela pessoa, é um bastardo, né? Você está o quê? Xingando essa pessoa, certo? Para se referir a alguém, né, de forma desprezível, alguém sem valor. Você usa esses termos. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
E não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, do quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, do 5 ao 8. Então, bastardia também é aquele filho de Deus que não obedece a Deus. Sabe aquele crente que está tudo bem na vida dele? Não acontece nada. Tudo bem? Você fala, mas que crente abençoado, não acontece nada. Então, segundo a palavra de Deus, o que? Se você está sem disciplina, você é bastardo. Deus disse, irmãos, você não tem que mudar alguma coisa? Quanta coisa você tem que mudar? Se Deus revelar seu pecado, a sua iniquidade, você vai ficar de queixo caído. Às vezes você pensa que você é um santão, Deus só vai botar um espelho diante de você. Você vai falar, meu Deus do céu, como que Deus vai salvar uma coisa dessa? Lembre-se, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então nós estamos num processo de santificação diária. Por isso que a gente toda hora leva um puxão do Senhor, uma repreensão aqui, uma repreensão ali. Por quê? Porque nós somos filhos e Deus, quando vê que eu estou num caminho errado, Ele me corrige. Isso é normal. Às vezes Ele me corrige chamando a atenção pelo Espírito Santo. Às vezes Ele me corrige fechando uma porta. Às vezes Ele me corrige permitindo situações adversas na minha vida. Mas para que eu fique na direção do Senhor sempre. Então todos nós somos corrigidos. Eu sou corrigido, graças a Deus. Quem é corrigido pelo Senhor? Sois filhos, não sois bastardos, amém? Então veja, diante de tudo isso que eu falei para você, qual é o resultado da bastardia na vida de uma pessoa? Agora eu estou falando daquela criança que foi gerada fora do casamento. Olha alguns referenciais. Eu não sei se isso vai encaixar em você. Você puxa a sua história, a história da sua família. Puxa aí. Se alguma coisa se encaixar, não se preocupa não. O sangue de Jesus está aí para resolver muita coisa. Falta de um referencial masculino. O que isso significa? Quando a criança ela cresce sem um referencial masculino, então ele vai perder referência. Ele vai perder referência de sexo oposto, o que é homem e o que é mulher. Ele pode olhar e falar assim, sou uma mulher. E achar normal isso. A nossa sociedade não diz que é normal? Não diz? Ué, se ele entender que é mulher, é mulher. Se entender que é homem, é homem. Não interessa mais a fisiologia da pessoa, é o que ela pensa. Falta de referencial, ela não tem referencial. Então ela fica em dúvida. O que a sociedade pregar para ela, ela aceita. Então, uma das coisas é o quê? Falta de referencial de sexo. E ele também vai perder o quê? Referência para o casamento. Todo filho bastardo dificilmente vai querer casar. Ele vai querer adiojar. Não é assim que fala no Cuiabá? Vai querer adiojar. Faz um contratinho de união estável. Eu ouvi de um pastor que união estável é casamento. Não é, nunca foi e nunca será. Aprenda isso. Você sabia que a união estável não muda seu estado civil? Você sabia que quando você casa, casou. Se o cônjuge morrer, como vai estar na certidão? Viúvo. Se separar, como vai estar? Na união estável, se separar, vai estar o quê? Solteiro. Aí você me diz que não tem diferença? Eu sei que esse é um assunto duro para falar nos nossos dias, mas eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade. Jesus foi perseguido por pregar a verdade, e se for para ser assim, seremos. Outro aspecto da bastardia, rejeição. A criança foi rejeitada. Ela foi rejeitada. Não houve uma aliança para a constituição dessa criança. Ela não nasceu debaixo de uma bênção, debaixo de uma aliança. O nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de aliança. Não pense você que Deus não fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança com você.
E quando ele institui coisas, tudo que ele institui tem que estar debaixo dessa aliança. Então, quando alguém se junta a uma pessoa e começa a gerar filhos e filhas, ele está criando um sério problema. Então, essa criança, ela vai o quê? Ela pode ter síndromes, né? Ela vai se sentir que ela não vai ter sido querida, rejeição. Ela vai começar a criar muros no coração. Ela vai ser uma pessoa muito dura, muito difícil de lidar. Pessoas que estão debaixo desse jugo da bastardia, ela vai sempre pensar isso. Às vezes, sabe o que aconteceu na gravidez? Como o pai não quis assumir, sabe o que a mãe tentou? Pular com a criança. Aí Deus, pela misericórdia, guardou a criança. Mas a criança, ela está com todo o sentimento de rejeição dentro dela. Aí você vê os psicólogos rachando de ganhar dinheiro aí. Se tem um tempo para psicólogo ganhar dinheiro, é os nossos dias. Que tem de criança rejeitada aí não está escrito. Agora, né? Dizem que agora, né? Nós até quarta-feira nós contamos o quê? 9 meses, né? Novembro vai vir um show de criança aí. Tudo sem saber quem é o pai. Carnaval, né? Não foi assim? O povo tudo se drogando, tudo bebendo, não foi? O pessoal não fala agora, outubro e novembro, vem a conta, né? Um dos meses que mais nasce criança, né? Novembro. Tudo fruto do carnaval, bastardia. Aí eu te pergunto, se o texto bíblico, né, fala que nem a 10ª geração deve entrar para adorar a Deus, você acha que o diabo ele não trabalha para criar toda essa perversão? Pensa, gente. Agora, aquela gritaria do cachorro, você acha que era o quê? Ah, atropelaram o cachorro. Você acha que era isso? Era a safadeza do mundo animal aí. Eu estava orando, eu falei, Deus, manda hoje para tirar esse cachorro daqui. Na hora da pregação, eles vão querer ficar fazendo as coisas e gritando aqui, bem na hora. Aí os irmãos, na hora que percebeu o que está acontecendo, vai tudo começar a rir. Já estão rindo agora, imagina se visse a cena. Aí eu te pergunto, tanto lugar para esse cachorro fazer, o tamanho da Coab São Gonçalo, ele tem que fazer bem aqui, ó, bem aqui. Tanta igreja na Coab São Gonçalo, ele tem que vir aqui. Só porque eu estou ensinando batalha espiritual para vocês. Você entende como é o negócio? Vai lá, vai ajudar no batuque lá, ué. Ó. Outra coisa que a bastardia gera. Ela gera insubmissão às lideranças. Não tem referencial masculino. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. A liderança Deus deu ao homem. Então, ele não sabe o que é liderança. Aí você vê o filho bastardo enfrentando a mãe, botando o dedo na cara da mãe, botando o dedo na cara de avô e de avó, falando, você não manda não. Aí chega no trabalho, chega o chefe pedindo para fazer, quem você pensa é? Eu peço as contas. Chega na igreja, ei pastor, quem você pensa é? É assim. A bastardia, ela gera insubmissão a todos os tipos e até a Deus. Deus vai dar uma ordem e vai dizer assim, eu não vou fazer não. Preciso fazer isso para Deus, não. Todos os níveis de insubmissão. Outra coisa que a bastardia causa é orfandade do coração. O bastardo, ele precisa aparecer de alguma forma. É mais ou menos assim. Ele dá uma oferta na igreja, aí ele fala para todo mundo, fui eu que dei o ar-condicionado, tá? Ninguém perguntou. Mas ele fala. Você entende? Ele chega no trabalho e fala, eu que fiz. Tá vendo? Isso aqui fui eu. Ele precisa aparecer. Ele precisa o quê? Esse sentimento de orfandade no coração, porque a ausência de pai e de uma mãe debaixo de uma aliança causou isso aqui. Então ele precisa aparecer, ele precisa impressionar, ele precisa ser querido. Ele precisa estar em evidência. Outra coisa que a bastardia gera, esterilidade. Ele nunca consegue começar e terminar alguma coisa. Tudo que ele faz, ele começa, mas não termina. É estéril, nada do que ele faz dá certo. Por quê? Porque existe um peso espiritual sobre a vida dele. Olha o tanto de coisa que gera. Tanto de coisa que gera.
O resultado da bastardia é a quebra de uma aliança. Entenda, há uma diferença gritante entre morar junto, união estável, e casamento. Na união estável, morar junto, a sua aliança com essa pessoa é ilícita. No casamento, a sua aliança é lícita. A Bíblia atribui Moço, depois se vocês quiserem, eu dou slide para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Se vocês estão tirando foto aí, é só pedir que eu passo, não tem problema não. Mas tira foto, é bom também, que você mostra que vocês estão bem interessados no assunto. A Bíblia atribui a cada ação errada o seu pecado específico. Gálatas 5,19 vai dar uma série de pecados. Ele vai dizer o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero chamar a atenção para os dois primeiros que ele lista. Eu quero chamar a atenção para os dois primeiros que ele lista, ó, adultério e fornicação. Você consegue identificar a diferença deles? Adultério, relação sexual ilícita fora do casamento, vulgo traição. Isso é o adultério. Para acontecer o adultério, você precisa estar casado com uma pessoa e se relacionando sexualmente com outra. Esse é o adultério. O que é a fornicação? É a relação sexual ilícita antes do casamento. Ou seja, antes, você não está na cobertura do casamento. Você se relaciona, você faz sexo com pessoas que você não pretende casar. Ou às vezes até você pretende casar. Você não, eu vou casar com essa pessoa, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu quero ter um futuro com essa pessoa, mas você não esperou o tempo, né? Você pensou assim, vai, né? Ele gosta do que eu vou fazer e já, agora eu assumo ser. Gostei do test drive, né? Como se o ser humano fosse um carro. Vou testar primeiro, ver se está funcionando para depois ingressar. Meu amigo, casa. Olha, o sexo dura 3, 4 minutos. A relação, você conviver com uma pessoa 10 horas por dia, 20 horas por dia, não há sexo que segure uma coisa dessa. Se não for amor, se não for companheirismo, se não for cumplicidade, se não for um entender o papel do outro, 5 minutos de prazer não segura não. Se segurasse, quantas mulheres aí que engravidou, falando agora ele casa, e o rapaz, pulou e longe, tá brigando na justiça para pegar pensão, para pegar não sei o quê. Quantos tem desse? Na época da faculdade, o que tinha de caso disso aí não estava escrito. É um dos casos que mais pega, entendeu? A pensão alimentícia. Entenda, relação sexual lícita somente dentro do casamento. Somente. Não existe relação sexual abençoada fora do casamento. Não existe. Paulo vai dizer que o meu corpo pertence à minha mulher e o da minha mulher pertence a mim. Ponto. Então assim, se ela falar vamos todo dia, vamos todo dia. Se eu falar vamos todo dia, vamos todo dia. Mas é assim? Claro que não, meus irmãos. Por isso que existe o amor. A vida não é feita só de sexo. A gente tem que sentar, fazer um acordo, ver o que é bom para ela, o que é bom para mim. Ver qual é a necessidade carnal de cada um. Porque nós estamos num processo de santificação. E cada um tem seu nível de hormônio. Bom, eu estou falando com adultos, amém? Vocês estão olhando com uma cara tipo assim, eu não acredito que o bispo está falando isso. Estou falando com adultos. Pessoas que eu tenho certeza que todos aqui já tiveram uma relação. Então vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou falando de um assunto sério e santo, que o diabo perverteu por causa do pecado. Era para ser uma bênção, o casamento. Mas a relação sexual dentro do casamento, mas o diabo perverteu tudo isso. Desconectou. Você clica no slide para mim? Patrícia, você clica no slide para mim? Desconectou.
Tá, obrigado. Bom, como quebrar a ação da bastardia em nós? Você tem que ver se você preenche esses casos, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se você é um filho bastardo, não é culpa sua. Não é culpa sua. É culpa de quem te gerou nessa situação. Então, quem tem que ir a Deus pedir perdão por esse ato é seu pai e sua mãe. Qual que é o seu papel? Normalmente o seu papel vai ser o quê, ó? Perdoar. Porque eu tenho certeza que se você é fruto de uma relação de bastardia, há muita mágoa no seu coração. Ou você tem raiva do seu pai, ou você tem raiva da sua mãe, muita coisa te foi ocultada, você entende? Então qual é o caminho para você quebrar isso na sua vida, né? Primeiro, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Receber, né? Aqui é senhorio, eu digitei errado aqui. Receber o seu senhorio em sua vida. Depois que você crê no Senhor Jesus, recebe o senhorio, então você vai confessar esse ato dos seus pais. Você vai dizer: Deus, meu pai, minha mãe não tinham conhecimento da tua palavra. Eles tiveram uma relação fora do casamento e eu fui gerado nessa situação. Eu fui gerado em bastardia. Eu quero dizer, Pai, que perdoa os meus pais. Eu perdoo os meus pais. Eu perdoo por eles ter gerado isso na minha vida. Por quê? Porque até você reconhecer isso aqui, ó, toda aquela maldição você está vivendo. Quais são as maldições? Aquelas aqui, ó, que eu apontei para você. Você não teve referência, às vezes você se apaixonou, você é uma mulher, se apaixonou por uma mulher, você é um homem, já se apaixonou por um homem, entendeu? Você não quer casar, você está de odiado. Às vezes a pessoa quer casar e você que não quer, você está entendendo? Porque existe um bloqueio dentro de você. Você sente rejeição. Você precisa fazer coisas para as pessoas te aceitarem. Entenda, você tem que ser aceito por quem você é. Você não precisa fazer coisa para eu te aceitar. Se você tem que fazer algo para eu te aceitar, o problema não é você, o problema sou eu. É eu que tenho que ser curado. Eu tenho que entender que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus que está em um processo de transformação. Mas assim, vou dar presente para o bispo, ele me aceita. Está errado isso. Eu tenho que receber você como é. A Bíblia diz que Jesus recebe você como está, mas ele não aceita que você continue dessa maneira. Ele transforma. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo conta a parte, né? A parte linda da história, né? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Todo mundo conta isso, né? Senhor, não sei. Não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Todo mundo conta essa parte, né? Agora ninguém continua. Vá e não peques mais. Ninguém fala da segunda parte. É como se Jesus estivesse falando: adultera de novo para você ver se a pedra não vai rachar no meio da sua cabeça. Eu não vou fazer mais nada. Adultera de novo para você ver. Ninguém conta isso. Dá a entender que a mulher pode adulterar quanto for. Jesus está lá para perdoar. Ele falou: ó a sentença de Jesus: eu não te condeno. Vai e não adultere mais. Porque esse era o pecado que ela estava sendo condenada. Falou: não adultera mais. Aí eu penso: não tem problema, Jesus está entendendo. Ele me entende. Vai lá. Vai pensando assim. Aí tu lê Apocalipse 21. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, a todo tipo de mentiroso, a todo aquele que ama, pratica mentira, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Você sabia que foi isso que Jesus experimentou na cruz, né? Por isso que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a segunda morte. Ele experimentou a ausência absoluta do Pai. Por isso que ele gritou. Então ele sabe. E ele fala para mim: fique em pé, seja vencedor. Ao que vencer, vai sentar no meu trono. Ao que vencer, vai reger as nações. Ao que vencer, vai ter um novo nome. Ao que vencer, vai saber meu novo nome. Ao que vencer, será coluna no trono. Por isso que ele te estimula. Porque ele não quer te ver naquele lagozinho lá, não. Lá é pro diabo e seus... Deixa eles lá. Lá não foi feito para você. O seu lugar é
a habitação celestial. Amém? Então você faz isso. Outro, você precisa entender que Cristo te deu um Pai celestial. Ainda que você não tenha um pai nessa vida, você tem um Pai nos céus. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6,18. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Apocalipse 21:7. Entenda, Jesus na cruz, ele levou sobre si todas as nossas maldições. Todo o nosso pecado e iniquidade foi colocado nele. Não importa como você foi gerado, o que importa é o passo que você vai dar diante da revelação. Você foi gerado assim? Ou você gerou filhos assim? Você corrigiu a rota em algum momento? Ou não corrigiu? Hoje pode ser um dia de você corrigir. Hoje é um dia de correção. Batalha espiritual é isso. Se você estiver debaixo de algum daquele jugo, hoje você pode ser liberto. Entenda, a libertação começa aqui, ó. Expulsar demônios não é libertação, é exorcismo. Libertação é quando aquele mal que está enraizado dentro de mim não volta mais. Ele sai. O demônio entra por causa do mal. Mas existe uma raiz em mim e em você. Por isso Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É a entrada do Filho arrancando este mal. Não é simplesmente expulsando um demônio. Expulsar demônio você expulsa. A pessoa volta a endemoniar no outro dia, volta a endemoniar. Mas e a libertação? Aquela pessoa não está mais presa àquele jugo. Ela agora termina as coisas. Ela agora consegue cumprir os projetos. Ela agora consegue viver uma vida de santidade. Ela não tem mais aquela vida de malícia, de maus pensamentos. Ela não está mais escravizada em pornografia, em mentira, em fofoca, essas coisas. Agora ela tem uma vida em santidade diante do seu Deus. Porque Jesus entrou e libertou. Quando nós falarmos da armadura de Deus, você vai perceber, eu sei que a gente aprendeu assim, né? Vamos orar, revestir na armadura de Deus. Eu visto a couraça da justiça, cinto da verdade, calça evangelho, né? A gente faz todo o movimento, né? Você vai ver que a armadura é muito mais do que isso. É até bonito fazer isso, é bom para a didática da nossa mente. Mas você vai ver que a armadura é muito mais do que isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você é liberto? Como você é transformado? Pela renovação do vosso entendimento. É assim que você é liberto. Se você entender, diante da palavra de hoje, que o seu caso é um caso de bastardia, já mostrei o caminho para você. Já mostrei o caminho para você. É simples. Começa com o seu entendimento e vem com a oração. É simples assim. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado não confessado, pecado não perdoado. Se você confessa a Deus o seu pecado, eu te pergunto, qual é o seu pecado? Você mentiu? Você adulterou? Você fornicou? Você roubou? O que você fez? Qual é o seu pecado? Perdoa os meus pecados. Deus vai falar, eu sei que é muito, mas qual que você quer que eu perdoe? Por exemplo, teve uma chacina em Sinop, não teve? O cara vai ser condenado por ter furtado 5 mil reais? Ele vai ser condenado porque ele matou mais de 7 pessoas, né? Crime de homicídio, execução. Essa vai ser a condenação dele.
pode acumular outras penas, mas a condenação dele vai ser essa. Você entendeu? Então eu te pergunto, qual é a sua culpa diante de Deus? Mentir. Vá até Deus e diga: Deus, eu sou um mentiroso sem vergonha, não consigo parar de mentir. Quando eu vejo, já menti. Me perdoa, me liberta disso, arranca essa raiz de mentira dentro de mim. Não quero mais mentir. A diferença é o quê? Você não aprendeu que você não precisa falar tudo. Você quer falar tudo, aí como você não quer contar o que é para ser, você acaba inventando o que tem que inventar. Se não tem que falar, cala a boca. Jesus, diante das acusações dele, ficou o quê? A Bíblia diz que Pilatos, todos eles ficavam admirados, que eles falavam assim, ó: não vês a acusação que é feita contra você e você não fala nada? Jesus olhava assim. Aí chegou o sumo sacerdote e falou assim: você é filho de Deus? Olhou e falou assim: sou. Ah, blasfemou. Rasgou o veste, fez tudo lá. Se não tem que falar, não fale, mas não minta. O que você precisa ser liberto? O que você precisa ser transformado? Qual é o pecado que você precisa confessar? É maus pensamentos? É raiva? Eu cito o trânsito, porque o trânsito é uma benção. Você está andando aqui, do nada vê um cara e te fecha assim, ó, uma mulher te fecha. Aí você olha assim, você fala: da onde saiu esse Golias aí, esse circunciso aí que entrou na minha frente? E aí você buzina para avisar, já saca um 38, você fala: vixe. Aí você que era o machão já vira um gatinho, miau, 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 né? Pelo amor de Deus, não atire em mim, eu tenho vida e família. Você entende? Qual é o seu problema? Vá a Deus e confesse. Fale com Deus. Pare de orar de forma genérica. Não falam para você que você tem que orar de forma. Eu lembro que quando eu pedi para Deus o meu carro, eu não escolhi o modelo, mas eu fui muito categórico em duas coisas. Eu falei: eu quero um sedã em branco. Falei: Deus, escolhe para mim um sedã em branco. Não vou escolher porque eu não sei, não sou bom para escolher carro. Falei assim para Deus: eu não sou bom para escolher carro. Escolhe para mim um sedã em branco. Aí quando foi fazer a simulação do financiamento, falou: estou simulando um HB20 branco sedã. Eu fiquei até quieto, porque eu não tinha falado as características para o rapaz. Não tinha falado do carro, não tinha falado cor. Estava falando: eu quero um carro para família e tal. Ele falou: tem aqui um HB20 branco sedã. Eu falei: eita Deus. Vamos nesse aí mesmo aí. E se eu falasse HB20? Seja específico. Você quer que Deus abençoe seu filho? Você vai falar assim: abençoa minha família? É assim que você vai orar? Oh Deus, está aqui meu filho, abençoa meu filho, minha filha, dá nomes, fale, converse com seu Deus. É pressa de sair da presença dele, né? Deus abençoa o que tem, o que vem, amém. Tá, estou abençoado. Não, fique na presença dele, apresente suas causas a ele. Não é bom quando você vem às vezes aqui contar o seu testemunho? Pedi tal coisa, Deus me deu, pedi tal coisa, Deus me deu, pedi tal coisa. Aí às vezes a pessoa lá ou fica aí falando assim: mas Deus, por que o senhor dá tanta coisa para fulano? Para mim não dá nada. Talvez o fulano que vem aqui, ele é bem específico no que ele pede. Jesus falou assim, ó: pedi para que a vossa alegria seja completa. Não tem problema em pedir. E se tomar um não? O não você já sabe a resposta. Deus não atendeu o seu pedido. A Bíblia diz que sabemos que se não pedirmos segundo a sua vontade, Ele não atende às nossas orações. Então você pediu algo fora da vontade ou fora do tempo. Você vai descobrir. Às vezes meu filho chega e fala assim: pai, eu quero uma moto. Eu olho assim e falo: vamos orar, filho. Deus provendo, vai vir a moto aí. Não é que eu não quero dar moto para ele, mas naquele momento não tem como eu dar moto. Ele vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que orar um pouquinho mais. Oi? Chuteira de ouro? Eu não sabia dessa, não. Aí vocês intercedem pelo bispo, porque a chuteira de ouro, vou ter que comprar uma casa só para comprar a chuteira. Você entende? Seja específico.
Assim como, se você estiver vivendo esse caso de bastardia, seja específico. A gente vai continuar tratando esses assuntos com vocês, porque a gente quer ver vocês uma igreja curada, sarada, liberta, para ser o quê? Uma bênção na vida da sua família, no seu trabalho e aqui na igreja. A apóstola está vindo, eu vou pedir para ela tratar bastante sobre cura interior. Porque batalha espiritual e cura interior, anda assim, casado. Tem que fazer os dois juntos. Se não fizer, por quê? Porque tem demônios que estão na vida das pessoas por falta de perdão. E aí a pessoa tem que fazer um ato de perdão na vida da pessoa para poder expulsar aquele demônio. Senão o demônio não sai. Tá na Bíblia? Tá. Lembra daquela parábola do credor incompassivo? Que vem um rapaz falar com o rei, falando assim: Senhor, me perdoa. E diz que ele devia muitos talentos, milhares de talentos. Lembra dessa parábola? E o rei ficou com compaixão e perdoou ele. O que aconteceu? Ele saiu de lá, foi num que devia só 10. Devia quase nada. Imagina, você devia 1 bilhão. E aí você foi atrás da pessoa que devia 10 mil. E ele falou assim: me perdoa. Aí o que ele falou? Não, vai preso. E lançou ele na prisão. Os servos que prenderam o rapaz correu para contar para o rei. Os servos aqui estão falando dos anjos. Correu para contar para o rei. Não tem um fulano lá que o Senhor perdoou todos os pecados dele? Então, ele não quer perdoar o pecado do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do amigo, do vizinho. Ele não quer perdoar. O rei mandou chamar. Está falando do Senhor Jesus: vem cá. Não deveria você ter agido da mesma maneira como eu agi com você? Assim como eu te perdoei, não deveria você também ter perdoado? Por você não ter perdoado, peguem ele, levem preso e entregue aos atormentadores. O que significa isso? Quem que atormenta o crente? Quem está entregando o crente a um atormentador? Não é o rei? Então, meu irmão, o demônio só sai com perdão. Tem muito nego que a gente faz libertação aqui, que o demônio só vai embora quando a pessoa declara: eu perdoo. Porque a pessoa pensa que perdão é sentimento. Diga: perdão não é sentimento. Diga: amor não é sentimento. Amor e perdão é decisão. Você escolhe se ama ou se perdoa. Por isso que Deus não vai tolerar a sua desculpa: meu santo não bateu com o dele. Cuidado com isso. Não é que toda pessoa deve estar na sua vida, mas a opção de amar e de perdoar é sua. Você escolhe, você vem com uma decisão: eu escolho perdoar. Essa pessoa me fez um mal, ela me trouxe um dano, mas eu escolho, independente das circunstâncias, eu te perdoo. Para encerrar, o Rodrigo Silva, que é um dos pastores da Adventista, ele traz um caso muito interessante. Ele fala que tinha um serial killer que matou muitas crianças, muitos jovens. E tá todos os pais vindo na cara dele no tribunal, porque lá nos Estados Unidos os pais podem falar na cara do criminoso e falar tudo que eles querem na cara do criminoso. Falando assim: você é um miserável, você merece apodrecer na cadeia, você não vale nada, e todos falando. Aí chega um pai vira para ele e fala assim: você vai me obrigar a fazer algo que é muito difícil para mim. O meu mestre me ensinou que eu devo perdoar. Então, independente do mal que você causou, você matou a minha filha, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Nesse momento, aquele serial killer assassino abaixou a cabeça e começou a chorar. E todo mundo xingando ele ficava assim, Quando o pai virou e falou assim: eu te perdoo, aquele serial começou a chorar. Como que ele pode me perdoar da tamanha maldade que eu fiz? O perdão é sublime. Tá com mágoa no coração? Deus está mandando eu tocar no perdão aí. Quero encerrar e não consigo. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.